Vamos seguir então falando um pouco mais sobre essa expectativa, porque a gente tem uma semana que começa agora um pouco mais tímida de balanços, mas semana que vem já vai com tudo, principalmente agora para entender como é que vai ser essa reação agora desse terceiro trimestre. A gente vai continuar falando sobre isso, porque até agora tivemos aí os balanços de duas companhias, né? Ainda, como vocês podem saber e como vocês estão acompanhando, tem muito balanço pela frente, né? Semanas de balanços. E para ajudar a gente a entender o que esperar desse ciclo, eu chamo agora o Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo mais uma vez aqui. Boa tarde para você. Oi, Muriel. Boa tarde para você, para toda a nossa audiência. Boa tarde, eu queria muito entender, eu sei que vocês acompanham de perto essa expectativa, já divulgaram também o relatório trazendo o que esperar. Queria justamente entender qual que deve ser o principal destaque, segundo as projeções que vocês estão fazendo, para esse terceiro trimestre, para a gente ficar já atento. Bom, eu vou começar primeiro pelo destaque macro, que é fundamental para a construção, né, de toda essa visão que a gente tem da temporada de resultado, né? A gente precisa entender que até agora, né, os preços de mercado reagiram de maneira bem positiva. A gente tem tido um bom ano quando se fala em renda variável, né? A valorização do câmbio, né, do real em frente ao dólar, uma série de isenções tarifárias concedidas ao Brasil, que aliviou bastante a questão das tarifas de 50%, né? E os fundamentos microeconômicos, que diz referente à temporada de resultados, foram mais sólidos. E vale lembrar que, pelo nosso universo de cobertura, a temporada de resultado passada, do segundo TRI, foi a melhor em termos de resultados de lucro, né, dos últimos 3 anos. Portanto, finalmente os dados de queda de juros, né, tanto do Fed, que já começou a acontecer, quanto a expectativa que a Selic também venha a cair no primeiro trimestre do ano que vem, conduzem as companhias para terem resultados levemente moderados para o lado positivo e especificamente para o segmento do varejo, a gente espera resultados mistos, né? Então, essa agora, o que eu disse até agora, foram as condições que levam a gente para uma visão macro importante sobre o micro. Agora, especificamente sobre o micro, que foi a sua pergunta, Muriel, a gente espera, né, que o terceiro TRI apresente números nominalmente levemente menores do que foi apresentado no segundo TRI. E por que isso? Porque já se espera uma desaceleração de atividade econômica, Muriel, que já está em curso, né? Que ele pegue mais nas companhias do que foi referente ao segundo trimestre, e o quarto TRI provavelmente um pouco também, né? Então a gente espera uma queda de 1,9% do EBITDA em relação ao terceiro TRI de 2024, e esperamos também um crescimento mais fraco tanto na receita líquida, que é de 4,2, e quanto no EBITDA, que é negativo em 4,9. Ou seja, a construção aqui, a ideia é que a gente tem uma desaceleração econômica que agora passa a afetar mais na condição macro das companhias e não apenas no micro, como vimos recentemente. Perfeito, e é interessante te ouvir para a gente começar a entender um pouco sobre essa expectativa. E eu queria até entender um pouco mais sobre esse cenário, porque o terceiro trimestre a gente pode falar que é o primeiro que deve vir com realmente impactos de taxa de juros, fazendo um efeito maior, o impacto também das tarifas de Donald Trump como um todo. E aí, por isso que a gente pode ter uma desaceleração como um todo, já que a gente está acompanhando uma desaceleração na economia, a gente pode fazer essa relação também para esses balanços? Exatamente, Muriel, perfeita a sua leitura. Quando a gente incorpora o terceiro trimestre, não apenas comparado com o segundo trimestre desse ano, como também o terceiro tri do ano passado, tudo isso entra absolutamente na conta. E aí tem um número que a gente usa aqui, que é o lucro por ação. É uma estimativa que a gente faz dentro de todo o nosso universo de cobertura, para os diferentes subsetores que a gente analisa, para entender se há ou não há crescimento nesse conjunto. E os setores de consumo básico, né, que são aqueles de vestuário, coisas que obrigatoriamente, invariavelmente, se tem crise ou não, os consumidores vão continuar comprando. Por exemplo, a gente espera uma redução desse número de lucro, né, de lucro por ação,
de 12,93%, né? Assim também como o setor de consumo discricionário, né, que também é uma parte de consumo, porém, um pouco mais luxuoso, aquele que você pode abdicar num ambiente de crise, esse também a gente espera uma queda de 7,48%. Ou seja, os dois componentes de consumo sentindo na veia o efeito tardio, né, de alta da taxa de juros Selic, que já impactando e, portanto, na linha de baixo, que a gente chama, né, o resultado final acaba ficando mais deteriorado por conta desse serviço da dívida. E no lado oposto, a gente espera uma revisão bem positiva dos lucros, Uriel, de 29,13% positiva para os materiais básicos, principalmente componentes ligados a commodities, mineração e siderurgia, que tem um impacto bem positivo pelo efeito do minério de ferro, que subiu cerca de 11% nesse último trimestre, e, portanto, essa discrepância, né, entre o preço atual, principalmente da Vale, com o minério de ferro, tende a trazer aí melhores resultados. Aliás, a Vale hoje está subindo um pouco mais de 2%, né, atribuindo aí um resultado melhor do que o esperado da sua produção, né, uma prévia bem boa a despeito do que pode vir por aí pela frente. Portanto, a nossa revisão do lucro por ação aqui está bem linda. Então, esses são os extremos, Muriel. Setores mais ligados à economia local, desacelerando pelos efeitos macro, e setores ligados à economia internacional, que vinham desacelerando por conta, principalmente da guerra comercial, alguns deles já têm alguns efeitos positivos pelo esse cenário mais sólido, principalmente no mercado do minério de ferro, Muriel. E a gente pode ter também algum setor específico sentindo a desvalorização do dólar como um todo. A gente teve no terceiro trimestre uma desvalorização que não foi tão intensa quanto a gente viu principalmente no começo do ano, mas ainda assim a gente tem visto aí um dólar desvalorizando. Um movimento contrário do que a gente estava prevendo, inclusive lá no começo do ano, né? Isso tende a afetar também os resultados desse terceiro trimestre ou não tanto? Olha, nem tanto, mas a sua pergunta faz muito sentido, porque até agora o que valorizou foram empresas mais cíclicas, componentes de atividade local, né? Muito pela percepção de queda de juro nominal, de que a Selic vai cair ano que vem. E neste exato momento, em função dessa revisão de estimativas, aquelas empresas mais dolarizadas, que sofriam muito até agora, já começam a se valorizar por um equilíbrio de portfólio. Por isso que eu digo que a sua pergunta faz sentido, porque mesmo que a gente espere no conjunto da obra, por exemplo, papel e celulose, que vem sofrendo bastante pela guerra comercial e o dólar mais fraco, né, impede com que essas companhias tenham resultados melhores, esses plays, né, eles acabam sendo ativos importantes para compor um portfólio que vai de reequilíbrio de portfólio dentre aquilo que subiu demais, e aí os investidores começam a vender e realizar o lucro, e daqueles que não subiram ou que estão caindo para começar a compor um pouco mais o portfólio, né? Então, tem um pouco disso. E finalizando aqui a minha fala, a base geral, para o nosso espectador entender, é que empresas de qualidade, aquelas que vêm entregando os seus guidance, aquelas que vêm preservando sua estrutura de capital, tendo menos dívida, pouco ou quase nenhuma alavancagem, essas continuam sendo as grandes estrelas desse processo. Então, empresas de telecomunicação, construção civil e saneamento certamente estão aí no top line, né, das nossas estimativas como bons resultados e que saem um pouco dessa ideia não apenas do cíclico ou apenas das dolarizadas, mas aquelas que vão fazendo o mais do mesmo de maneira consistente, e é o que tem sido a linha de preferência nossa aqui para a alocação dos nossos portfólios, Muriel. Perfeito. E aí aproveito para perguntar o quanto que esses resultados podem impactar o mercado como um todo, porque a gente sabe que o mercado sempre tem uma expectativa, eventualmente, se a expectativa não é cumprida, o que pode acontecer daqui para frente, mas a gente tem que esperar, claro, os resultados saírem, mas queria entender muito sobre a previsão de vocês com relação a esse cenário do mercado, porque você mesmo disse que tem alguns setores específicos que devem sentir um pouquinho mais esse terceiro trimestre, principalmente olhando para o nosso cenário macro daqui. Então, de modo geral, o mercado tende a sentir também impacto nas ações desses setores especificamente, ou não necessariamente, uma vez que eles já vão estar esperando um resultado um pouquinho mais negativo? O mercado já vem antecipando isso, a gente já tem
Tá tido essa precificado. percepção junto aos nossos clientes e, evidentemente, ao próprio posicionamento dos investidores com o tracking que a gente faz aqui com as nossas pesquisas, né? Há uma certa fase de realização de lucros com o Ibovespa que saiu lá dos 148 mil pontos, que foi o seu marco histórico nominal, chegou a cair por volta de 140, aí agora retomou, está próximo de 144, sobe 20% no ano de 2025 e 41% em dólares. Mas se você olhar para o mês específico de outubro, né, e a gente está se encaminhando para o final dele, temos uma queda aí de 1%, de forma que a gente está vendo esse reposicionamento e aquelas empresas mais cíclicas começando a sofrer um pouquinho mais e aquelas mais dolarizadas e mais defensivas ganhar valor e preço nessa reconstrução de portfólio. Não tem aqui uma visão negativa, tá? Eu acho que é mais um ajuste de posição frente a esse efeito tardio de taxa de juros. E a grande característica dessa temporada de resultado do terceiro TRI é que, contrariamente às duas primeiras, que foram muito micro, muito stock picking, né, escolhas específicas de empresas de altíssima qualidade, dessa vez o terceiro TRI ele é um componente mais macro, né, desaceleração econômica, o dólar mais fraco, né, esse ritmo de atividade pegando sobre as companhias num contexto como um todo, o que faz com que, nominalmente, o Ibovespa fique mais fraco no relativo, mas não vire para um cenário de queda brutal. É mais um ajuste de posição frente a essa boa valorização que a gente tem tido ao longo do ano, Muriel. Muito bem, Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Obrigada mais uma vez pela conversa, por compartilhar com a gente essas perspectivas de vocês e bom trabalho por aí. Foi um prazer, Muriel. Até a próxima. Bom trabalho para você. Obrigada para vocês também.